Vamos continuar hoje, a gente está vendo esse período pós-cativeiro babilônico, né? Primeiro estudo introdutório, a gente até viu um pouquinho antes do cativeiro babilônico, o que aconteceu, cativeiro babilônico, né? Os 70 anos, a volta, vimos um pouco de Esdras, e depois de Esdras e do intervalo de Esdras, eu expliquei isso na semana passada, entre o capítulo 4 e o capítulo 5 tem uma lacuna, e nessa lacuna de 100 anos de história, entre a primeira parte, quando eles voltam do cativeiro, até o período de Esdras e de Neemias tem 100 anos, e nesses 100 anos estão os profetas Ageu e Zacarias. Por isso nós pulamos o profeta Ageu. Na semana passada nós vimos o primeiro capítulo do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele conclama o povo a voltar à reconstrução do templo. Eles tinham estabelecido os alicerces e ficaram 15 anos parados, né? E agora Deus conclama o seu povo, através do profeta Ageu, a recomeçar a construção, a reconstrução do templo que tinha sido queimado lá por Nabucodonosor. Então vamos para Ageu capítulo 2. E Ageu capítulo 2 começa dizendo: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Bom, para quem perdeu o estudo da semana passada, está gravado lá no nosso canal do YouTube, criei uma nova playlist, tá? Tem Profeta Ageu lá na playlist do nosso canal do YouTube. E lá está o primeiro estudo. Então, nesse primeiro estudo, eu já expliquei isso daqui. No capítulo 1, vejam, no capítulo 1, a primeira profecia, Ageu capítulo 1, versículo 1, foi dada no primeiro dia do 6º mês do reinado de Dario. Então, no primeiro dia do 6º mês, foi a primeira profecia, a primeira vez que a palavra de Deus veio a Ageu e Ageu profetiza. E aqui nós estamos no 21º dia do 7º mês. Então aqui é o primeiro dia do 6º mês e aqui o 21º dia do 7º mês. Assim a gente pode ver, e Ageu faz questão de colocar isso, né? Para que as pessoas saibam como isso está vindo, né? Como Deus está se manifestando para ele. Então, o primeiro dia do 6º mês, lá do capítulo 1, versículo 1, foi no dia 29 de agosto do ano 520 a.C. Expliquei isso na semana passada, a gente sabe exatamente a gente sabe quando foi o reinado de Dario, quando começou. Então, a gente sabe que foi dia 29 de agosto de 520 a.C. Portanto, o 21º dia, né, como começa o capítulo 2, do 7º mês é o dia 17 de outubro de 520. Então, nós temos ali 29 de agosto, foi a primeira profecia, 17 de outubro, essa nova palavra que vem de Deus, da parte de Deus para Ageu, e que Ageu tem que pronunciar. Pessoal, teoricamente, eu não espero, e falei isso na semana passada, eu não espero que vocês decorem isso aqui, eu não espero nem que vocês lembrem disso daqui 3 semanas, tá? Mas eu quero ensinar isso para vocês e quero mostrar isso para vocês. E tem um fator importante aqui, que não é se vocês vão lembrar dessas datas daqui 3 semanas, mas o fator importante nesse período aqui, ó, de agosto até outubro, é o que acontece nessa época para os judeus. O que acontece nesse período é a festa dos tabernáculos. E aí sim nós temos uma coisa importante, tá? Até com uma aplicação muito interessante nesse contexto. Então, o 21º dia era o último dia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos durava 7 dias, e o 21º dia, justamente no dia que veio essa palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, era o dia que estava terminando a festa dos tabernáculos. E isso é muito significativo. É muito significativo que a profecia, a conclamação de Deus
sobre a reconstrução do seu templo, do seu tabernáculo, tenha vindo justamente no período da festa dos tabernáculos. E daí, pessoal, eu acho que não tem casualidade nenhuma. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vê que provavelmente isso não teve casualidade nenhuma acontecendo aqui. Deus realmente está usando a festa dos tabernáculos. Vamos lembrar que lá quando Moisés e o povo estão no deserto, Deus manda que Moisés, através de Moisés, que eles construam um tabernáculo. E o tabernáculo seria a casa de Deus, né? O templo de Deus no deserto, que ainda era uma tenda móvel. Por isso era um tabernáculo, uma tenda. Mas então vejam, qual é a questão aqui por trás de tudo? O templo de Deus foi destruído por Nabucodonosor, foi queimado, e agora Deus está mandando que o povo reconstrua o templo. E o templo, a origem do templo é o tabernáculo lá do deserto, né? que valeu até a época de Salomão, até 950 a.C., era ainda o tabernáculo. Daí Salomão constrói o templo, né? Então, na verdade, a festa dos tabernáculos tem tudo a ver com isso. E que Deus tenha agora, justamente na festa dos tabernáculos, no dia 29 de agosto, Deus tenha falado através do profeta Ageu para que, quando o povo estava se preparando para a festa dos tabernáculos, só que o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, ainda estava destruído e em ruínas, e o povo não estava se importando, e estava, lembra do capítulo passado, que o povo estava dizendo, não, mas isso pode esperar. E Deus disse, olha, o meu templo, a minha casa ainda está, vocês estão vivendo em casas de fino acabamento, e a minha casa ainda está em ruínas. E Deus conclama o povo a reconstruir o templo, ou seja, o seu tabernáculo. Então, que Deus tenha falado através do profeta Ageu, justamente quando eles estão se preparando para a festa dos tabernáculos, e Deus chama a atenção deles para que o tabernáculo de Deus, porque o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, está em ruínas, tem, na verdade, tudo a ver. Né? Então Deus agora fala, olha, o meu tabernáculo, o meu templo está em ruínas e vamos reconstruir. Né? Então tem muito a ver, assim como vai ter a ver também, se você, vamos seguir o capítulo de hoje, que esse capítulo parece estar já profetizando o Messias, o Cristo Jesus, que é o tabernáculo vivo. Mas vamos por partes. Continuando no texto, pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Então, o templo de Salomão, que tinha sido o templo anterior, que foi destruído por Nabucodonosor, o templo de Salomão havia sido destruído há 66 anos antes, né? E os de mais idade haviam visto o antigo templo ainda. Então, digamos que tinha uma pessoa aqui de 80 anos de idade. Essa pessoa, ela foi levada para o cativeiro, ela voltou do cativeiro, e agora, né, ela tem 80 anos, fazia 66 anos que o templo foi destruído, ou seja, ela tinha 14 anos de idade lá, ela chegou a ver o templo de Salomão ainda, a glória do templo de Salomão, o grande templo de Salomão. Então, tinha muitas pessoas ali que haviam visto o templo de Salomão e a glória do templo de Salomão. E agora estão ali diante dos alicerces desse novo templo, mas já estão vendo que esse novo templo não vai ter a mesma glória do templo de Salomão, vai ser muito mais simples, né? Frente ao antigo, o novo templo seria bem mais modesto. Então essa é a pergunta: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Quer dizer, o templo de Salomão. Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora, quer dizer, esse templo vai ser muito mais simples, muito mais modesto. Eu quero passar isso aqui porque essa passagem eu não mostrei para vocês nos estudos anteriores, mas é interessante. Quando Deus está mostrando isso aqui, Deus, de certa forma,
E Deus está dando um puxão de orelha neles, porque eles ainda não reconstruíram o templo. Mas tudo isso aqui faz eles lembrar por que o primeiro templo foi destruído, por que o templo de Salomão foi destruído. Vejam essa profecia aqui, não é nem profecia, é um aviso. 1 Reis capítulo 9, versículos 6 a 9, é a aliança de Deus com Salomão, 400 anos antes, quando Deus ordena que Salomão e abençoa para que Salomão faça o templo, e aqui já está meio que na conclusão do templo, né? Então vejam, isso aqui se dá 400 anos antes, no ano 950, mais ou menos, antes de Cristo, quando o templo foi destruído em 586, 400 anos mais tarde. Então vejam aqui o que diz: aliança de Deus com Salomão, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim, olha como é que começa. O templo de Salomão está recém-erguido, certo? O grande e glorioso templo de Salomão está erguido. O templo é sinônimo da presença de Deus entre o seu povo. Mas agora vejam a aliança. Se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então, agora vejam, eliminarei Israel da terra que lhes dei, 400 anos antes, lá no período auge. Salomão é o maior reinado. Salomão é descendente de Davi. Davi e Salomão eram o maior reinado territorial de Israel. E lá, no maior reinado territorial de Israel, Deus já disse: se vocês não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, e vocês servirem outros deuses, eu vou eliminar Israel da terra que lhe dei. O que aconteceu 400 anos depois? Israel, a parte do norte, foi levada cativa para a Síria, e o reino do sul, Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Deus elimina Israel da terra. Por quê? Porque não guardaram os mandamentos, porque não guardaram os estatutos de Deus, porque seguiram outros deuses. Deus cumpre. 400 anos depois, Deus cumpre. E Deus elimina Israel da terra que ele deu, da terra de Canaã. A terra agora já não era mais dele, era dos assírios, era dos babilônios. E mais, eu eliminarei Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome. Olha a profecia de Deus 400 anos antes, quando ele está falando com Salomão. Eu lançarei para longe da minha presença esse templo. Deus diz que vai destruir o templo. Se eles não guardarem os mandamentos, os estatutos e forem atrás de outros deuses, Deus vai lançar fora o templo, que ele santificou para o seu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre os outros povos. Então, pessoal, vejam como tudo aqui está conectado. Como 400 anos antes, quando Salomão construiu o templo, com o que Deus já fala para Salomão e para o povo naquela ocasião, quando o templo estava novinho. Só que o templo é sinal da aliança. Vejam, a aliança de Deus com Salomão. Isso é uma aliança. Se você quebra a aliança, você quer a bênção de Deus? Não, se você quebra a aliança, você vai colher frutos desagradáveis. E Deus promete que se eles não guardarem os mandamentos ou forem fiéis à aliança, ele vai eliminar Israel da terra. E foi o que aconteceu 400 anos depois. Eliminaram, foram levados cativos. A terra já não era mais deles. E Deus também diz que vai eliminar o templo, e Deus elimina o templo. De certa forma, pessoal, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas às vezes as pessoas têm bengalas. E Deus aqui, quando Deus elimina, Deus lança fora o templo, é como se Deus quebrasse a bengala. A bengala é aquela segurança. E às vezes as pessoas estão se apoiando numa bengala, entende?
Às vezes a religiosidade é uma bengala. Digamos assim, ó, na prática, tem muita gente que nunca vai na igreja, mas se você pergunta, diz: você tem igreja? Sim, eu tenho igreja. Eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Nunca vai, nunca vai. Mas ele tem a bengala. Ah, você tem igreja? Tenho igreja. Nunca vai, não sabe nada, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, mas ele tem a bengala. Compreende? A bengala de Israel era o templo, porque o templo era sinal da presença de Deus entre o seu povo. Só que quando o seu povo já não está mais com Deus, né, e já está adorando outros deuses, não segue mais os mandamentos, faz o que eles bem entendem, não tem mais aliança com Deus. Então agora Deus quebra a bengala para que eles não tenham mais bengala na qual se apoiar. Entende? Mas então é interessante que Deus já promete isso, ou pelo menos profetiza isso 400 anos antes. Continuando o texto, e todo aquele que passar por esse templo, diz Deus, o templo de Salomão, todo aquele que passar por esse templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará. E perguntarão, por que o Senhor fez isso com essa terra, esse templo? Provavelmente foi isso que aconteceu na época de Nabucodonosor, quando ele botou fogo no templo, e daí os inimigos, os outros povos, diziam, olha aí, ó, olha aí o que Deus fez com esse templo, né? E a resposta será: por que Deus fez isso com esse templo? Porque deixaram o Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram, pois por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Eu queria mostrar isso para vocês, porque isso aqui tem tudo a ver com essa nossa série. E por que não? Isso tem tudo a ver com a nossa vida também. Para um bom entendedor, meia palavra basta. O que Deus diz aqui é: sigam os meus mandamentos, vivam em aliança comigo. Agora, se vocês não cumprem os meus mandamentos, se vocês se afastam de mim, então vocês vão colher as consequências também disso. Deus vai tirar suas bênçãos. E foi o que aconteceu, né? E aqui, vejam, por que isso aconteceu? Porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, se apegaram a outros deuses, adoraram, serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles este mal. Esse é castigo. E agora vamos voltar para o nosso texto. Então, quando eles veem o templo destruído, eles veem as profecias, eles sabem muito bem que eles pisaram na bola. Eles sabem muito bem por que isso aconteceu, porque isso estava profetizado lá na aliança de Deus com Salomão. O que aconteceu, a destruição do templo, estava profetizado e foi por causa dos pecados deles, né? Então agora em Ageu 2, 4, 5, Deus diz: coragem, Zorobabel. Zorobabel é o descendente de Davi, né? É o governante. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra. Tem que reconstruir o templo, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito estará entre vocês, não tenham medo. E agora, depois da destruição do templo, com um desafio enorme pela frente, Deus está encorajando o seu povo. E Deus está dizendo: eu estou com vocês. A mesma coisa que Deus disse para Josué, praticamente Josué capítulo 1, Deus agora repete para o povo aqui. Coragem, coragem, coragem ao trabalho, povo da terra, porque eu estou com vocês. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Parar de olhar para o passado com pessimismo, com nostalgia. Ah, como era belo aquele antigo templo, como era belo aquele templo, né? Para de olhar para o passado com nostalgia, com pessimismo. Agora, esse templo nunca mais vai ser o mesmo. Coragem e mãos à obra, porque Deus está com vocês. E isso, pessoal, é com a gente também. Deus fala mesmo, Deus falou isso para Josué, Deus falou isso para Zorobabel, para Josué, para esse Josué aqui agora, né, desse tempo.
E fala isso para nós também. Coragem, né? Mãos à obra. Vamos lá, eu estou com vocês, o meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo aqui, em geral, praticamente todos, se não todos os estudiosos desse texto de Ageu, veem nesse texto aqui, nesse e nos próximos versículos, profecias messiânicas, profecias sobre Jesus e até profecias sobre o fim dos tempos. E um dos detalhes aqui, se vocês olharem esse versículo, versículo 7, nas Bíblias de vocês, lá no rodapé de página, vocês vão ver que tem uma observação. Há uma observação no rodapé de página das nossas Bíblias. A Bíblia Vulgata, a primeira versão em latim, traduziu: "E o desejado das nações virá". E essa tradução está de acordo com a tradição judaica também. Então, neste caso, o versículo é uma referência profética a Jesus. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Eu falei no estudo, na série passada, quando a gente estava estudando o período intertestamentário, eu falei sobre a Septuaginta que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E depois, a próxima grande e famosa tradução, depois da Septuaginta, foi a tradução da Vulgata, foi a tradução da Bíblia do grego para o latim. E essa tradução da Vulgata, ela ficou valendo por séculos. E na tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, para o latim, esse versículo aqui foi traduzido nessa parte aqui: "Farei tremer todas as nações e o desejado das nações virá". E, segundo as tradições judaicas, essa tradução é uma tradução plenamente possível. Então, pessoal, se essa tradução for verdadeira, aqui nós temos uma referência a Jesus, uma referência profética a Jesus. "Eu farei tremer todas as nações e o desejado das nações virá e encherei este templo de glória". E aí, quando nós pegamos isso, percebam, vamos voltar um pouquinho e agora vamos aprofundar. O templo está destruído. Deus pede para que o templo, que é o sinônimo da habitação de Deus entre o seu povo, que o templo seja reconstruído, né? Que o tabernáculo, o templo seja reconstruído. Quando Deus pede isso? Deus pede isso na festa dos tabernáculos. Setembro, outubro. E se essa profecia aqui, o desejado das nações, está falando sobre Jesus, então isso faz total sentido, porque quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus é o tabernáculo vivo e encarnado no Novo Testamento. João capítulo 1, 14 diz: "E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós". Jesus é o tabernáculo vivo. O tabernáculo era sinônimo da presença de Deus no meio do seu povo. Quem é Jesus? Jesus é a própria presença de Deus, é o próprio tabernáculo vivo, a presença de Deus caminhando entre o seu povo, falando com o seu povo. É Deus entre o seu povo, é o tabernáculo vivo e encarnado. Então, de fato, a profecia de Ageu, ela se concretiza em Jesus. Além disso, o próprio Jesus diz em João 2,19: "Destruam este templo e em 3 dias o reedificarei". E Jesus não estava falando do tempo da construção. E esse templo ali até que Jesus está olhando em João 2,19, é o templo dessa época, o templo de Zorobabel, como ele é conhecido. Claro que depois ele passou por uma grande reforma na época de Herodes, mas é esse templo aqui, esse templo dessa época aqui de Zorobabel e de Josué. E Deus disse: "Destruam este templo".
e em 3 dias o reedificarei. Jesus não estava falando da construção, Jesus estava falando do seu próprio corpo. Quer dizer, o seu corpo é o tabernáculo, o seu corpo é o templo. Destruam esse corpo, em 3 dias eu vou ressuscitar. E Jesus é o tabernáculo vivo e encarnado. Então, pessoal, de fato, na profecia de Ageu, a gente pode ver o grande templo, o templo em sua perfeição, que é o próprio Jesus, quando o próprio Jesus, o templo vivo e encarnado de Deus, viesse a este mundo. O templo, e daí se a gente pegar aqui essa profecia e encherei este templo de glória, o templo de Zorobabel nunca foi tão glorioso quanto o de Salomão, né? Então, se o templo de Zorobabel, encherei este templo de glória, o templo de Zorobabel, esse templo que foi construído, que está sendo construído nessa época, ele nunca foi glorioso, ele sempre foi muito mais humilde, modesto do que o templo de Salomão. Então, essa profecia aqui de Ageu não parece, de fato, estar se referindo àquela construção que está sendo feita ali. Parece ser uma profecia muito maior para o futuro, realmente uma profecia messiânica, né? Uma profecia sobre Jesus. Então, o templo de Zorobabel nunca foi tão glorioso quanto o de Salomão, mas o templo vivo de Deus, Jesus, manifestou de fato encherei esse templo de glória, manifestou toda a glória divina a este mundo. Então, de fato, a profecia de Ageu parece estar se referindo a Jesus como o templo, né? O templo que viria. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. O templo de Zorobabel não foi, mas se ele está se referindo a Jesus, cumpre-se plenamente. A glória deste novo templo, encarnado e vivo Jesus, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, neste templo, estabelecerei a paz. Isso cumpre a passagem, como Jesus, a profecia de Isaías, capítulo 9, que a gente normalmente lê no Natal. Ele será chamado Emanuel, né? Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, Jesus, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E este será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, é aquele que realmente dá paz e paz eterna. Então, neste lugar, neste templo, nesse tabernáculo vivo e eterno, estabeleceria a paz. Profecia sobre Jesus, declara o Senhor dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês, e agora vejam que, não sei, eu acho que eu não comentei isso antes, Ageu recebe 6 vezes a palavra de Deus, e 6 vezes ele anuncia. Então, o capítulo 1, versículo 1, ele recebe a primeira vez, foi no 1º dia do 6º mês do 2º ano do reino de Dario. E ele vai colocando em datas, né? E depois a gente viu no início do nosso texto de hoje, ele já estava em setembro. E agora, 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario. A palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então agora já é dia 18 de dezembro de 520. Nós começamos lá em 20 de agosto de 520. Depois a primeira profecia de hoje, do início do capítulo 2, é dia 27 de outubro de 520, e agora nós já estamos no dia 18 de dezembro, ele recebe outra profecia. Essa profecia veio no 3º mês após o recomeço da renovação do templo. Era a época do plantio de uma nova colheita. Muito bem. Então agora, eles estão plantando. Se vocês lembram do capítulo passado, o capítulo passado diz que eles foram castigados e as colheitas deles foram péssimas. Todas as colheitas de tudo o que havia, todas as colheitas foram péssimas. E Deus diz lá que foi um castigo. A gente já vai ver isso de novo aqui agora.
Mas vejam que agora já é dezembro e está na época de... Eles estão na época do plantio, eles haviam acabado de semear a próxima colheita. Então, é o início de uma nova colheita. É uma nova perspectiva para o povo. E nessa nova perspectiva, Deus vai dar uma nova perspectiva de vida para eles também. Mas antes disso, Deus faz uma analogia das leis de santidade e contaminação, uma reflexão sobre a impureza do povo diante de Deus. E Deus diz assim: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Moral da história aqui é: se você pegar uma coisa que é santa, santificada, e digamos que, vamos pegar duas coisas que eu tenho aqui por perto. Digamos que, deixa eu ver aqui um pouquinho mais para cá. Digamos que o copo da água seja santificado. E o copo da água tocar no papel higiênico aqui. O papel higiênico fica santificado? E daí a resposta dos sacerdotes é não. Porque pelas leis antigas, uma coisa santificada não santifica a outra. Então, a questão é que se alguém levar carne consagrada na borda, a carne consagrada era uma carne santificada dentro dos rituais. Mas se ele levar essa carne consagrada na borda de suas vestes e tocar num pão ou algo cozido, ou vinho, ou azeite, ou qualquer comida, ficará consagrado? Não, não fica. Os sacerdotes, que eram peritos nesses rituais, disseram não e não ficava mesmo. Mas isso é quanto à santificação de uma coisa. Em seguida perguntou Ageu: e se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E a resposta agora é sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então, a questão é mais ou menos assim, uma coisa santificada tocar na outra não torna a outra santificada. Agora, uma coisa impura tocar na outra torna a outra impura. Vamos atualizar. Uma pessoa sã não transmite sanidade para outra. Agora, uma pessoa doente pode transmitir doença para outra. É mais ou menos isso que Ageu está querendo, Deus está profetizando através de Ageu aqui. Olha a aplicação de Deus. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. E tudo se tornou impuro por causa do que eles estão fazendo diante de Deus. Eles se contaminaram completamente. O pecado dele os contaminou o povo completamente. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, antes de vocês começarem a reconstruir esse templo aqui, quando alguém chegava ao monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Quer dizer, vamos lá. Eles ainda não reconstruíram o templo de Deus. E estavam dizendo, ainda não chegou o tempo de a gente reconstruir o templo de Deus. Mas eles já estavam morando em casas de fino acabamento. Então Deus chama a atenção deles e Deus dá péssimas colheitas para eles, como uma forma de castigo, para que eles percebam que eles tinham errado. E aí Deus está dizendo, quando você chega no monte de trigo procurando 20 medidas, havia só 10. E quando você chega no depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontra 20. Se só encontra metade do que você foi. Como isso acontece? Daí Deus explica, olha só. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Daí a gente consegue entender um pouquinho melhor essa questão. A pessoa chega no monte de trigo procurando 20 medidas, mas havia só 10. Quer dizer, se você coloca o mofo, e o mofo já contaminou metade da colheita, que você não consegue mais vender, você vai buscar 20 e você só acha 10.
Ou seja, Deus está claramente dizendo através de como Deus está castigando eles. Através do mofo, ferrugem, granizo. Se a gente for um pouquinho para frente, vejam aqui, ó. Ainda há alguma semente no celeiro? Pergunta Deus. Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. Estão vendo? Até quando eles começam a reconstruir o templo, Deus está castigando eles para que eles percebam que eles estão errando em não construir o templo. Então, e estão errando em não colocar Deus em primeiro lugar na vida. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, diz Deus. E aqui diz, eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, né? Porque vocês não se voltaram para mim. Quando alguém chega no monte de trigo procurando 20 medidas, só tem 10. Quando alguém vai ao depósito de 20 tirar 50 medidas, só encontra 20. Quer dizer, Deus diz claramente que está castigando eles. E por que está castigando eles? Porque vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Notem, pessoal, que essa questão de não chover, essa questão de não produzir, da terra não produzir, para um povo que é essencialmente um povo dependente da terra, da produção da terra, isso é claramente um castigo de Deus no Antigo Testamento. Vejam o que Deus diz em Amós 4, 6 a 9. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Estão vendo que no Antigo Testamento está muito ligado, e muitas vezes, eu só coloquei uma passagem aqui, mas eu poderia ter colocado pelo menos 5 passagens. 5 passagens onde Deus diz, faz a ligação de falta de chuva, de seca, eu acho que até tem uma continuação aqui. Olha só a continuação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas as plantas, os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras, com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Então Deus faz uma ligação com seca, falta de chuva, com gafanhotos, pragas. Tudo isso eram formas de Deus corrigir o seu povo e de Deus chamar atenção. Não estou mais abençoando. Entende? Falei sobre isso na semana passada, que a gente tem que cuidar para não pegar isso hoje e achar que tudo que acontece é castigo de Deus. Tá? A gente não pode pegar essa passagem e dizer isso. Ao mesmo tempo, a gente deveria pelo menos se questionar, porque Deus pode usar coisas assim, ainda hoje, para nos chamar ao arrependimento, para que a gente volte para Ele, para que a gente não seja autossuficiente, para que a gente não comece a ficar orgulhoso demais, ou para nos trazer para perto dele. Deus pode fazer? Deus pode fazer. Agora, Deus está fazendo? Não sei. Isso, entende? A gente tem que ter prudência, mas ao mesmo tempo tem que ter sapiência, tem que ter sabedoria. Biblicamente, isso foram coisas usadas por Deus? Foram. Podem ser usados ainda hoje? Podem. Deus está fazendo? Não sei. Questione-se. Veja, tem alguma coisa errada? Você está distante de Deus? Tem alguma coisa que Deus pode estar te chamando para perto dele? Ou para que você perceba que você está autossuficiente demais e precisa de mais dele? Bom, se for, peça perdão e volte. Se não for, talvez seja outro motivo, tá? Então, tem que cuidar. Nem tudo que acontece conosco hoje é necessariamente um castigo que Deus está mandando. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode refletir nessa situação. Será que tem alguma coisa que Deus está querendo que eu perceba, que eu estou me distanciando, que eu preciso voltar? Porque a questão aqui sempre é, assim mesmo vocês não voltaram para mim. Olha só. Todos passaram fome, mesmo assim não voltaram para mim.
Não deixei que chovesse durante 3 meses nessas colheitas, fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não, chovesse numa plantação, mas em outra não. Nessas tudo secou, as pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam bastante nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Então, sempre a questão é: vocês não voltaram para mim. Vocês não voltaram para mim. Eu mandei, vocês não voltaram. Assim mesmo vocês não voltaram. Entende? É sempre Deus querendo chamar de volta. Isso é castigo paternal. Vejam Hebreus 12:7. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam os pais humanos, né? Nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, né, um castigo, uma disciplina a ser aplicado, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, produz fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Façam caminhos retos para os seus pés. Ou seja, voltem para o Senhor. Aceitem a repreensão de Deus, corrijam os seus maus caminhos, façam caminhos retos para os seus pés, né? E sigam a Deus. Ou seja, Deus, sim, Deus usa de métodos para chamar o seu povo ao arrependimento, ainda hoje. Não vou muito além disso porque é complicado aplicar. Mas a gente deveria pensar se a pandemia de Covid-19 não pode ter sido algo assim. Assim como a gente não deveria se furtar de pensar se não tem alguma coisa acontecendo no Rio Grande do Sul que precisa de um alerta muito grande para que volte. Teve alguns pastores, e que não são pastores da nossa linha, pastores mais pentecostais, que chegaram a falar isso e chegaram a mostrar. Nós moramos em Porto Alegre. Por incrível que pareça, o estado que mais tem cultos afrodescendentes, Umbanda, Candomblé, né, esse tipo de coisa, não é a Bahia, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é onde tem mais Umbanda, Candomblé, espiritismo proliferado. Ou seja, Deus pode ter usado uma catástrofe para chamar o povo ao arrependimento? Pode. Foi, não estou dizendo que foi. Pode ter sido? Pode. Deus pode ter usado a pandemia como uma estratégia para chamar o povo, chamar muitos ao arrependimento, chamar muitos de volta? Pode. Foi, não estou dizendo que foi. Isso é Deus quem sabe. Não é o pastor Paulo que sabe. Mas eu acho que o pastor Paulo tem o dever de mostrar isso aqui para vocês. Que Deus já usou isso no Antigo Testamento. Então, não sei. Pode ser? Pode. Questione-se. Sempre questione-se. Eu me questiono. Quando acontece uma coisa, será que Deus está me repreendendo por alguma coisa? Eu estou distante? Se está tranquilo, vamos seguir, não é isso. Mas pode ser? Pode, né? A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro?
Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Vejam, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. De hoje em diante abençoarei vocês. Ou seja, antes de vocês colocarem os fundamentos do templo, antes de vocês me colocarem em primeiro lugar na vida, vocês estavam colocando a vocês mesmos, vocês estavam morando em casa de fino acabamento, o luxo para a casa de vocês, luxo para a vida de vocês só pensavam em vocês mesmos, então eu cortei a videira, a figueira, a romeira e a oliveira, não tem dado fruto. Tirei minhas mãos de bênçãos de vocês, para vocês notar que vocês não são autossuficientes. Perfeito? Então tá, perceberam, se arrependeram, colocaram os alicerces de novo e agora vão terminar a construção? Perfeito. De hoje em diante, eu abençoarei vocês. Atentem para o dia. Até aqui, vocês viram o que aconteceu até aqui? Até aqui, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não deu fruto. Agora, atentem para o dia. Vocês estão colocando os fundamentos do templo agora. Foram lançados. Vocês estão plantando a nova colheita agora. Vocês estão semeando o campo agora. De agora em diante abençoarei vocês. Entende? Colocaram Deus em primeiro lugar de novo? Perfeito. Pode escrever. Esse é o dia. Atentem para o dia que os fundamentos do templo foram lançados. E agora vamos ver. Agora vocês vão ver a próxima colheita de vocês. Se eu não vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês agora. Entende? Assim como a semeadura de uma nova colheita estava iniciando nos campos, também estava iniciando uma nova perspectiva de vida espiritual para o povo. Com o templo, com o Deus no centro, com santidade de vida. É um recomeço. É um recomeço. Mas um recomeço com bases certas, não com contaminação. Um recomeço com bases certas. Um recomeço com o templo, reconstrução do templo, Deus em primeiro lugar, o templo de Deus, Deus no centro, santidade de vida. Eu vou abençoar vocês a partir de agora. Deus, em sua misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de um novo plantio para ter uma nova colheita, meus irmãos. Deus é misericordioso. Por mais que a gente erre e que o povo de Israel errou, quando o povo de Israel o período dos juízes é assim. O povo erra, o povo se afasta, Deus tira suas bênçãos, Deus castiga, o povo volta. Mas Deus é misericordioso e Deus sempre aceita o arrependimento e Deus permite que a gente tenha um recomeço, que a gente possa reconstruir a vida sob a bênção de Deus. Sob a bênção de Deus. Não importa quanto a gente errou, se você se arrepender de coração, voltar para Deus, Deus te dá a oportunidade de semear de novo, né? E Deus até pode te dizer, olha, até aqui você viu o que aconteceu com a tua vida, né? Quando você tomou conta da tua vida, quando você fez o que você bem queria, você viu onde você chegou? Sem mim, viu? Você desgraçou, né? Perfeito. Mas voltou para mim, vai fazer as coisas direito agora, vai seguir os meus mandamentos, vai ter uma vida santificada, próxima de mim? Perfeito. Escreve aí. A partir de agora, você vai reconstruir a tua vida e vai ter uma nova colheita e muitos frutos na tua vida. Deus é misericordioso e Deus sempre nos dá a oportunidade de um novo plantio para ter uma nova colheita. Mas para isso é necessário arrependimento verdadeiro pelos erros, pelas contaminações do passado, uma sincera confissão de pecados a Deus, o perdão divino e também a sua bênção para o recomeço de uma vida santificada e abençoada. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros dos seus condutores, os cavalos dos cavaleiros cairão, cada um para a espada do seu companheiro. E naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus confirma
que esse governante, que é o governante Zorobabel, será o seu instrumento, através de quem Deus vai conduzir o seu povo. Tanto que esse novo templo fica conhecido, e até hoje ele é conhecido como o Templo de Zorobabel, né? Porque Zorobabel, esse descendente de Davi, abençoado pelo Senhor, selado, né? O anel do Senhor aí na mão do Senhor, foi um instrumento que Deus usou para conduzir o povo nessa época, e ele como governador e Josué como sumo sacerdote, os instrumentos usados por Deus para conduzir o seu povo nesta época. Terminamos hoje o livro de Ageu. Semana que vem a gente continua a nossa série aí, que ainda tem Zacarias, Esdras e Neemias e Malaquias depois para terminar a nossa série.